Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás para acompanhar como é que estão os preparativos para essa nova safra de soja 24-25. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor essas primeiras perspectivas para a nova temporada, é o Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Leonardo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é todo meu e é sempre bom estar contribuindo com informações relevantes aí para o nosso produtor rural. Leonardo, o vazio sanitário aí em Goiás termina amanhã, dia 25. Já deve ter plantio começando, já tem atividades por aí ou ainda não dá para começar essa plantio? Então, esse ano a gente teve uma novidade aqui, que o vazio acaba dia 25. Então, o vazio se trata, nesse ano, de plantas emergidas. Então, tem produtores em áreas irrigadas, tá? É sempre bom frisar isso, que já até mesmo começou já o plantio agora em algumas áreas, para que quando acabar o vazio amanhã, já tem a possibilidade de ter plantas emergidas, né, no solo. Então, as áreas irrigadas, que aqui no estado se concentra principalmente ali na região de Cristalina, a gente já pode ter algumas áreas já realizando o plantio da próxima safra. Mas de sequeiro, ainda a gente demanda de muita chuva para que esses plantios possam iniciar. E aí, Leonardo, até nessa necessidade de chuvas, né? A gente acompanhou essas últimas semanas, últimos meses, muito seco, muito calor e muito incêndio acontecendo aí no estado também, né? Perfeito, perfeito. Como a gente ainda tá distante as previsões de bons volumes de chuva, ainda a temperatura elevada, que essa semana a gente está vendo as previsões climáticas se confirmarem com temperaturas bastante elevadas, o clima muito seco, né? Ainda nas principais regiões produtoras, e infelizmente o movimento de queimadas ainda continua a prejudicar nossos produtores, né? Queimando palhadas, queimando áreas de pastagem, que é muito ruim para todo o setor. E as perspectivas de chuva, né, como a gente tem acompanhado, tem mostrado aí somente realmente lá para o final de outubro, condição de chuvas que permitam o plantio. A gente percebe que deve ter algumas chuvas aí já no final de setembro, início de outubro, mas chuvas mesmo que vão permitir o plantio nas áreas de sequeiro, a gente só vai ter aí o que está sendo apontado as estimativas, né? Só mesmo lá no segundo semestre de outubro. E aí, Leonardo, quais que são as expectativas da FAEG nesse momento para essa safra 24-25? Se a gente olhar área, produção, quais que são as primeiras estimativas de vocês? Então, da mesma forma que aconteceu ano passado, a gente tem uma estimativa de um crescimento diário no estado menor do que foi nos últimos anos, né? A gente percebe que nos últimos anos o estado de Goiás sempre crescendo aí acima de 5% em área plantada. Esse ano, devido às condições econômicas, né? A gente sabe que o custo tem aumentado e os preços não estão permitindo uma remuneração tão boa como nos últimos anos. A expectativa é de um crescimento mais modesto, um crescimento aí próximo dos 100 mil hectares, que vai estar em torno aí de 2%, 2,1%. E aí tudo vai depender da produtividade, né? Se tivermos produtividades mais baixas aí, próximo dos 61 sacos, a gente pode ter uma safra batendo aí 18 milhões de toneladas. Agora, se a gente tiver uma produtividade como foi na safra 22, 23, que foi aquela produtividade que a gente bateu um período muito legal de 65 sacas, a gente pode chegar à nossa estimativa de produção acima dos 19 milhões de toneladas. Então a gente vai ter sempre essa variação que vai depender muito do clima, né? A gente sabe que é um ano de laninha, é um ano que a gente vai ter a influência desse fenômeno climático e tudo vai depender do clima daqui para frente. E Leonardo, você comentou aí a questão de custos, de preços, como é que está a situação se a gente olhar para a margem do produtor goiano nessa temporada? É muito preocupante, porque a gente sabe que os custos, né, melhor dizendo, têm registrado crescimentos em relação ao ano passado, né? A gente teve a majoração no preço de fertilizantes, de alguns defensivos, e tudo isso aumentou o custo do produtor. Em contrapartida, a gente tem preços menores, né? Hoje, a gente está vendo aqui um preço futuro para a safra 24, 25, para entrega lá em março, batendo, né, na casa dos 115, 116 a saca. Isso vai fazer com que o produtor tenha necessidade de uma relação de troca mais elevada, né? Para cobrir os seus custos, mais elevado que os últimos anos. Então,
é uma safra que vai demandar muita gestão do nosso agricultor, muito trabalho frente a travamento dos seus preços, manter o seu custo de produção na ponta do lápis, para manter uma rentabilidade que permita ele continuar na sua atividade. Mas a grande preocupação que a gente vê hoje em relação a essa safra é a rentabilidade desse produtor. E aí, Leonardo, para a gente encerrar, olhando um pouquinho para frente, você comentou nessa expectativa de chuvas boas no final de outubro para o plantio da soja. Esse calendário ainda permite uma boa janela se a gente olhar para a segunda safra do ano que vem? Se a gente conseguir plantar aí até no mês de outubro, até mesmo se alguns produtores entrarem em novembro, já começa a ficar um plantio mais apertado, porque ele precisa finalizar a sua colheita já ali no final de fevereiro para ter um plantio eficiente da safrinha, né? A gente sabe que a safrinha ela se torna muito eficiente aqui no estado quando tem boas produtividades, bons volumes de chuva, até o final de fevereiro. Se eu entrar em fevereiro sem colher e sem plantar minha safrinha, já começa a ficar apertado. Então, a gente percebe que vai ser um ano de muito aperto, né? Vai ser um ano que, se realmente essas previsões se confirmarem e a gente permitir um plantio aí a partir do dia 15 de outubro, dia 20 de outubro, a gente vai ter uma janela muito apertada para poder fazer safra e safrinha de forma de alta produtividade. Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário inicial de safra aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. O recado que eu deixo, né, aquele sempre comum, né, eu não quero parecer chato, mas é um ponto que eu gosto muito de trabalhar com os nossos produtores. Trabalhem, principalmente esse ano, com seus custos de produção na ponta do lápis, busque sistemas de proteção de preço, porque a gente sabe que é uma safra que ao mesmo tempo tem um risco de ter uma super safra no Brasil, super safra na Argentina, com preços mais mitigados, mas também tem seu risco de a gente ter problemas na Argentina por ser um fenômeno laninha. Então, para a gente não ficar nesse risco, né, de pode, não pode, procure sempre fazer as proteções de preço, né, de forma eficiente, para que a gente possa ter pelo menos os nossos custos, né, pagos e sair do nosso risco financeiro, que é o que mais impacta o nosso produtor aí. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente ir acompanhando os trabalhos de plantio dessa safra aí em Goiás. Um abraço, até a próxima. Um abraço, estou à disposição. Até a próxima. O Leonardo Machado, assessor técnico da FAEG, conversou com a gente para mostrar como é que estão as expectativas lá no estado de Goiás para o início da safra de soja 24-25. O vazio sanitário no estado goiano termina amanhã, dia 25 de setembro, e aí o Leonardo destacando que os produtores irrigados, especialmente na região de Cristalina, já iniciando seus trabalhos de semeadura para ter essa emergência das plantas após o dia 25, mas as áreas de sequeiro devem ter que esperar mais para iniciar essa semeadura. Leonardo destacando um período bastante seco, de altas temperaturas, expectativa de pouca chuva ainda em setembro, que deve ser insuficiente para iniciar o plantio, e neste momento as previsões apontando boas chuvas apenas no final de outubro. Com isso, inclusive, a janela de trabalho vai ficar apertada. Se a gente pensar na segunda safra do ano que vem, o Leonardo destacando que o plantio em outubro ainda é positivo olhando para o milho, mas avançando novembro com essa semeadura da soja, já começa a apertar a janela para o milho safrinha lá do ano que vem, que precisa ser plantado ainda dentro do mês de fevereiro. De qualquer forma, a expectativa de elevação diária lá em Goiás, cerca de 2% de aumento de área com relação à safra passada, e expectativas de produção entre 18 e 19 milhões de toneladas, dependendo do desenvolvimento do clima e das lavouras para garantir tetos altos de produtividade, que, claro, a gente vai seguir acompanhando bastante de perto o desenvolvimento dessas lavouras da nova safra de soja 24-25, não só lá em Goiás, mas em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.